Bom, hoje a nossa aula é sobre os planos e eixos do movimento. Para entendermos o que são aí planos e eixos do movimento, a gente precisa primeiramente entender o que é a posição anatômica. Então, quando eu falo da posição anatômica, eu estou falando aqui de um indivíduo que está com a face, está com o rosto voltado para frente, olhando fixamente no horizonte. Eu falo de um indivíduo que ele está com os membros nas laterais do corpo. Esse indivíduo vai estar aí com a palma da mão voltada para frente. E os dedos e os polegares vão estar aí estendidos, tá? Então, quando eu encontro um indivíduo nessa posição, eu estou encontrando aí um indivíduo na posição anatômica. Face voltada para frente, olha fixo no horizonte. Os membros estão aqui nas laterais. A palma da mão está voltada para frente. E os polegares e os dedos estão aqui estendidos. Sabendo disso, agora fica mais fácil da gente entender o que são os planos e eixos anatômicos. Primeiramente, a gente precisa entender que essa posição anatômica ela é usada aqui como uma referência para estudo. Dito isso, o que são os planos anatômicos do movimento? Os planos anatômicos nada mais são do que cortes imaginários que são realizados aqui no corpo. E esses cortes eles podem ficar aí tanto na região medial, como também na região superior, ou como também na região anterior e posterior. Sendo assim, eu tenho três planos que delimitam esses cortes. O primeiro corte que eu vou ter no corpo humano vai ser esse corte aqui, ó, o corte medial. Esse corte medial, ele vai dividir o meu corpo aí em metade esquerda e metade direita. Sendo assim, esse corte vai passar aqui pela linha média do corpo e vai cortar esse meu corpo aqui em metade esquerda e metade direita. E o nome desse plano é o plano sagital. Então, o plano sagital, ele divide o meu corpo em metade direita e metade esquerda. Lembre que o corte ele é feito aqui, ó, na linha média do corpo. Ou seja, é por isso que ele também é chamado de plano mediano. No plano sagital, vai acontecer aí os movimentos de flexão e de extensão. Mas para que esses movimentos aconteçam, eu preciso aí que os eixos permitam esses movimentos. Sendo assim, o que são eixos anatômicos? Quando eu falo em eixos anatômicos de movimentos, são aquelas linhas imaginárias que cruzam a articulação. Por exemplo, o eixo do plano sagital, ele é um eixo lateral, ou seja, ele vai vir daqui, ó, a passar lateralmente ao nosso corpo. Sendo assim, esse eixo ele vai permitir os movimentos aí de flexão e de extensão. Então, no plano sagital acontece aí o movimento de flexão e de extensão. Aqui a gente marca uma linha perpendicular. E esse movimento ele vem tanto para frente como para trás. Se eu quisesse fazer aqui uma abdução de ombro, não conseguiria, por quê? Porque esse meu eixo aqui ele não vai permitir. Uma vez que, se eu abrir o meu braço, ó, se eu abrisse meu braço aqui e fazer uma abdução, ele vai bater aqui no meu eixo e o eixo não vai permitir. Então, o movimento de abdução e adução não ocorre porque esse eixo aqui do plano sagital não vai permitir. Lembre que ele é o eixo lateral. E o plano sagital vai dividir o meu corpo em metade direita e metade esquerda. Então, por isso, os movimentos que acontecem é o movimento de flexão e extensão. Então, quando eu faço aqui o movimento de flexão, o meu eixo ele permite. Extensão também. E o segundo plano anatômico é o plano frontal. No plano frontal, eu vou fazer um corte aqui, ó, no meio da cabeça. Então, o plano frontal divide aí em metade anterior e metade posterior. Fiz um corte aqui, bandei aqui, né? Fiz um corte aqui e dividi em metade anterior e metade posterior.
O eixo desse plano de movimento, o eixo do plano frontal, ele vai passar por aqui, ó. Ele vai vir da frente e vai lá para trás. Então esse eixo vai ser o eixo antero-posterior. Ou seja, ele vai da frente, passando lá para trás. Lembram que eixos são linhas imaginárias que atravessam ali o corpo humano, mais especificamente que atravessa a articulação. Os movimentos que irão acontecer no plano frontal são os movimentos aí de abdução e adução, movimento de desvio radial ou desvio ulnar, e movimento de eversão e inversão, que são os movimentos que acontecem lá na articulação do tornozelo, tá? Então, pelo fato desse eixo passar pela frente e ir por trás, quando eu fazer aqui o movimento, quando eu abrir aqui meu braço, levantar meu braço até na altura do ombro, ele vai permitir esse movimento, esse meu eixo ele não vai atrapalhar. Agora, se eu quiser fazer aqui ou uma flexão de ombro ou uma extensão de ombro, por conta desse eixo, eu não vou conseguir fazer, porque esse eixo ele vai limitar. E a flexão de ombro é quando eu elevo meu braço para frente, e a extensão é quando eu estendo meu braço para trás. Então perceba, imagine que aqui tem uma vara, falando assim de forma vulgarmente, que irá impedir de eu colocar esse meu braço para frente e colocar ele para trás. Agora, se eu quiser colocar ele para o lado, esse eixo não está passando aqui, né? Então aqui vai estar livre e ele vai permitir esse movimento de abdução ou movimento de adução, que é a volta, né? Quando eu abaixo meu braço em direção à minha cintura. Assim como também ele permite os movimentos aí de desvio radial e desvio ulnar. E também os movimentos de inversão e eversão, tá? Então esses são os movimentos que ocorrem no plano frontal e os movimentos que o eixo antero-posterior deixa acontecer. E no terceiro plano é o plano transversal. Nesse plano eu vou fazer um corte aqui, ó, no meio da cintura. E esse corte ele vai dividir o meu corpo aí em metade superior e metade inferior. Então, no plano transversal, o eixo que vai permitir certos movimentos nesse plano é o eixo longitudinal. E esse eixo ele vai vir aqui, ó, da cabeça, indo para inferior. Ou seja, ele vai vir de crânio caudal, tá? Então, esse eixo aqui é o eixo longitudinal. Nesse eixo, ele vai permitir os movimentos aí de rotação lateral, rotação medial. Ele também vai permitir assim os movimentos de rotação tanto para a esquerda como para a direita, ou seja, ele é um eixo onde ele é predominante aqueles movimentos de rotação. E além dos movimentos de rotação, ele também vai fazer o movimento de supinação e pronação lá da articulação radioulnar, lá do cotovelo, tanto a proximal como a distal. E ele também vai fazer o movimento de abdução e adução horizontal, ou seja, a abdução e adução vai ser voltada para a linha do horizonte, não é aquela abdução vertical que acontece lá no plano frontal, tá? Então é preciso a gente deixar isso bem claro. Os movimentos que acontecem de abdução no plano transversal são os movimentos de abdução horizontal ou adução horizontal, diferente dos movimentos de abdução e adução vertical que acontece lá no plano frontal. Então é isso, pessoal. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like aí. Lembre que isso é muito importante para impulsionar aqui o crescimento desse canal, beleza?